me digam uma coisa antes de começarmos o vídeo. Vocês gostam de mangás, novelas gráficas, bandas desenhadas e por aí, enfim? Então, hoje estreamos um novo quadro aqui no canal, em que volta e meia eu vou trazer um mangá que nós não iremos ler juntos, mas que eu vou vos contar a história e quem sabe assim vocês despertem uma certa curiosidade, tá bom? Fiquem até o final desse vídeo que hoje nós vamos falar sobre uma história muito interessante, que é basicamente sobre as reviravoltas de um soldado, basicamente, que descobriu que era transexual. Isso em plena Primeira Guerra Mundial. Uma novela gráfica, um mangá, não é basicamente uma BD, mas também pode ser assim considerada, se vermos bem, da Chloe Shadette, que foi originalmente publicada, se não me engano, em 2013, que conta a história de um romance, de uma história assim com sabor, que aconteceu lá em 1920, 1921, 1922, que conta a história de um soldado que, durante a Primeira Guerra Mundial, ele não conseguiu, como é que eu vos explico? Ele não conseguiu lidar com todo o trauma, toda a violência, toda aquela catosidade e decidiu então desertar. Só que ele sabia que seria caçado, então, exatamente. Ele esconde-se em casa. Só que numa noite de frustração, alcoolismo, ele decide tirar a roupa da esposa, vestir-se para ir comprar uma bebidazinha, para ir ter um pouco de liberdade. E ele acaba por perceber que ele vai conseguir ter essa liberdade assim, sem mais nem menos, vestido de mulher. Então ele decide levar isso avante. Até que depois dessa lei de os desertores serem, ele ainda assim continua a estar em conflito se quem é ele. Se ele é a sua versão masculina, se ele é a sua versão feminina, quem é que ele prefere. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porém, essa novela gráfica conta exatamente a história real, então não vou trazer a história real depois a novela gráfica, porque basicamente conta tudo, até onde se sabe, conta-se a mesma coisa, até onde estão os relatos da história real. Esse mangá, essa novela gráfica, chama-se Degenerado. Está publicado no Brasil, está disponível no Brasil, então quem quiser comprar pode comprar. Está disponível no Amazon, então qualquer outra parte do mundo também pode ter acesso de forma digital. E é isso. A novela gráfica basicamente começa a nos apresentar Paul, um soldado que, por mais que ele tentasse fugir, ele acabou por ser alistado à Primeira Guerra Mundial, que no caso seria a única, né, que era a imaginação das pessoas na época, mas nós sabemos que isso não aconteceu bem desse género. Acabamos por ter a segunda e talvez vamos ter a terceira, a quarta, enfim, né, a sociedade é um pouco duvidosa. Então as pessoas estavam todas eufóricas porque vai ser a única guerra, nós vamos ganhar, vamos abrir caminhos, vamos fazer, vamos desfazer. Porém, o Paulo não concordava muito com isso, então ele teve que deixar a sua esposa Louise e ir para a guerra, querendo ou não. Só que ao longo da guerra, ele não gostou muito dessa experiência. Por quê? Porque ele tinha um amigo, e esse amigo era meio como uma pessoa assim, com um medo muito presente. Entre balas e desbalas lá os soldados, esse amigo começa a ficar paranoico, dizia: mamãe, eu quero minha mãe, quero sair daqui, não sei o que. E o Paulo lhe diz, faz um discurso motivacional: nós estamos aqui pelo nosso país, nós vamos conseguir, nós vamos vencer e tudo mais. Só que esse amigo interpreta tudo errado e ele vai basicamente a peito aberto para as trincheiras aí, e ele escorrega num sítio e meio que fica ali. Só que o coronel, o chefe lá deles, eu não sei nada sobre guerra, vou-vos dizer, então me perdoem aqui, mas basicamente o superior do Paulo lhe diz: olha, tu és ocupado, tu vais ter que ir buscar o teu amigo. O Paulo sai lá da base deles e tem que ir buscar o amigo. E eles a tentarem fugir, o amigo dele levanta um pouco a cabeça e ele leva um tiro na cabeça e basicamente a cabeça dele, acontece alguma situação na cabeça dele que eu não posso descrever aqui, mas ele morre e fica então o Paulo e o cadáver do amigo. O Paulo entra em totalmente desespero, sem saber o que fazer, e ele começa a ficar extremamente paranoico e a dizer para si próprio: eu preciso sair daqui, mas não daqui da trincheira onde ele estava, mas sim da guerra. Ele precisa fugir da guerra. Nessa situação, ele então consegue sair da trincheira, volta para a base e ele foge e volta para casa. Aquele chefe dele pensaram que ele deixa em paz. Jamais.
O chefe dele então pega e começa a caçar os desertores, porque o Paulo não era o único, mas ele começa então a caçar os desertores e principalmente o Paulo. Então o Paulo fecha-se em casa com a esposa trabalhava numa fábrica, eu não sei basicamente o que era a fábrica, mas ela trabalhava numa fábrica, o que era um pouco comum para algumas mulheres, principalmente não de classe alta ou média, mas sim classe assim média baixa. Elas trabalhavam em fábricas de qualquer coisa, de sabão, fábricas de roupa, fábricas de relógios, enfim. E em casa o Paulo era alcoólatra e ele era um marido assim um pouco abusivo, um pouco muito na verdade. E ele tinha os seus altos e baixos, um pouco pela guerra e um pouco também pelos, eu acho que por ele próprio, né, pela sociedade em que eles viviam na época, em que ele tinha momentos bons com a esposa, era tudo bem, as mil maravilhas, mas ele também tinha momentos maus em que ele era extremamente agressivo com ela, ele batia nela, ele humilhava ela. E num momento de frustração, porque ele tinha que esperar a esposa vir para ela e comprar bebida e assim sucessivamente, ele fica extremamente irritado. Então, à noite, ele pega uma roupa da esposa, uma peruca que andava por ali, ele se veste e sai. E ele vai passeando pela cidade, ele compra, ele vê, ele passa por soldados e ele percebe que ele não foi descoberto, muito pelo contrário, ele foi até elogiado, foi chamado de bonito, foi dado como uma mulher extremamente sensual, porque ele era alto, magro, ele era bonito. Então, quando ele mascarou-se de mulher, teve ainda mais elogios, mais atenção, assédio também, sim. Então teve essas situações com ele. Ele volta para casa e ele conta essa maravilhosidade na esposa, que um pouco relutante ela concorda, mas ela diz ao Paulo, tu precisas ter um nome e segundo, tu precisas ser delicado como uma esposa. Precisas andar com uma bolsinha, saber andar de saltos altos, ser suave, ser leve, ser delicado, andar como se estivesses sempre com frio, como se estivesses sempre a precisar de ajuda. E não era bem uma coisa que o Paulo estava acostumado, pelo contrário, ele estava acostumado a estar num outro patamar, em que humilhávamos as mulheres, batíamos as mulheres, dá para entender, não é? Então, a mulher dele lá vai lhe ensinando e lhe oferece uma bolsa. Ele diz, com essa bolsa tu vais aprender a ser delicado na marra, literalmente. E ele diz, tudo bem. A mulher vai lhe ensinando algumas coisas, o Paulo vai ficando um pouco conhecido. E como é que eles apresentam o Paulo? Apresentam, entre aspas, como prima da Louise, que veio lá enquanto o Paulo está desaparecido e tudo mais. E como é que essa prima da Louise chama-se? Como é que a versão feminina do Paulo chama-se Suzane. Suzane, então, vou chamar de alter ego até o momento, porque ela foi feita para isso, né? Ela foi construída para isso, para ser basicamente o alter ego do Paulo que ia andar por aí. Tudo bem. A Louise consegue um trabalho para Suzane, para na fábrica em que ela trabalha, para ela poder se manter, ficar um pouco mais conhecida e poder viver a sua vida. Só que a Suzane, ela era assim um pouco mais assanhada, né? Vamos assim dizer. Por quê? Porque ela não seguia bem os padrões de uma mulher delicada. Pelo contrário, queria explorar a sua sexualidade, queria explorar um pouco mais das pessoas. Por quê? Porque a Suzane gostava dessa atenção, ela gostava de ser assediada, ela gostava disso. E aqui eu abro um parênteses para explicar um contexto francês, que é o seguinte, em França, acho que até hoje, não sei, mas existe as garçonettes, né? Os garçons seriam aquela pessoa que serve no restaurante e tudo mais, porém as garçonettes são uma coisa diferente, não são as mulheres que atendem no restaurante, pelo contrário, são aquelas mulheres que conduzem, vestem-se do jeito que quiserem, podem transar quantas vezes elas quiserem, não precisam necessariamente casar, elas usam uma maquilhagem assim um pouco mais berrante, um pouco mais presente. E era assim que Suzane barra Paul se via, né? Ela queria se explorar mais e não ficar uma mulher recatada num canto. Então o que é que Suzane barra Paul fazia? Ela pegava, ela saía, ela conhecia pessoas e ela tentava frequentar sítios em que algumas pessoas não falassem assim mal dela, né? Porque ela era um homem vestida de mulher, o que na época era uma pessoa não tão bem da cabeça, não sei se deu para mim entender, era um tabu social, como era até bem pouco tempo atrás até. Então ela fazia isso meio que às escondidas e tudo mais. E ainda assim, ele era marido da Louise, o Paulo no caso. E quando ele tirava a roupa,
ele era um macho. Só que quando ele era um macho, ele agia literalmente de forma escrota, porque muitas vezes ele batia a esposa, humilhava ela, até o ponto deles começarem a competir quem era melhor, quem era mais bonita, quem era mais delicada. Tá a entender o nível da coisa? Até que certo dia, Suzanne, né, sai de casa à noite e vai passear. E ela encontra um bosque, assim, que tem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de todos os níveis sociais possíveis, que eles vão para lá fazer meio que uma festa, se divertir, fazer coisas assim que ninguém precisava saber, orgias, não sei o quê, enfim. Susana Barrapal achou aquilo esplêndido. Por quê? Porque ele podia ficar com uma mulher, podia ficar com um homem, podia ficar com os dois ao mesmo tempo, seja de forma ativa, de forma passiva. Estava tudo bem, estava tudo dentro do controle deles. Um pouco depois dessa descoberta maravilhosa de Paulo barra Suzanne, ele então descobre que a lei que mata basicamente os soldados que foram desertores e ele poderia voltar a ser o Paulo. Só que ela voltar a ser o Paulo, ele precisava encerrar Suzanne. E ele realmente tentou, ele guardou as roupas no armário com muita luta, mas ele ficou. Só que o que acontecia? Uma coisa é tu guardares as roupas que te caracterizam de uma certa forma. Outra coisa é tu guardares na tua cabeça aquilo que tu és. Deu para entender? E ele se sentia muito incomodado por já não ser a Suzanne. Ele se via tão bem na Suzanne que ele realmente se sentia muito incomodado. Mas vamos supor que seja uma questão de hábito, né? Só que ele continuava a usar blusas, assim, de marca, enquanto o Paulo mesmo, ele às vezes usava uma bolsinha, às vezes usava um sapato assim, ele tinha um certo gosto, às vezes ele usava uma maquilhagem ou outra. Então, certo dia, ele veste mesmo de Suzanne e fica tipo, sabe o quê? Foda-se, literalmente foda-se, eu vou ser a Suzanne. E a mulher dele, descontente com a situação, porque até então ela pensava que isso era apenas um disfarce, um alter ego, mas eles meio que discutem, ele fica cada vez mais abusivo e ele continua a ir para o bosque. Só que depois, o que é que ele pensou? Porra, vou trazer a minha esposa para ela conviver comigo nesse bosque e ela entrar cada vez mais na minha vida. Então ele faz isso, ele leva a Luísa para o bosque, vestido de Suzanne, faz com que ela tente participar um pouco mais nas suas atividades como Suzanne, mas ela não gosta tanto assim, ela não se identifica tanto assim nessa vida. E o que acontece? Eles vão discutindo cada vez mais, vai ficando cada vez pior. E então ela pega, num ato de frustração, num ato de, eu acho que de subcarga emocional, ela mata o Paulo na cama. Ele estava lá na cama, ela pega, dá uma bala e ela chega a ser presa. Só que ela não fica presa assim por milénios, séculos e tudo mais. Muito pelo contrário. Ela foi dada como inocente porque na época era a questão de... Porra, ele já era um desertor. Agora, ele travesti. Meu Deus, que degenerado, que maluco da cabeça. Coitada, ela sofria. Olha que marido que ela tinha. Foi isso que aconteceu com Suzanne. E essa, de facto, é a história real. Eu não sei vos dizer muito sobre a infância de Paulo, porque eu própria não sei, não pesquisei tanto assim. Quem sabe um dia eu trago realmente do princípio ao fim, ou eu vou tentar procurar um vídeo que conta a história toda dele e vou deixar aqui nos comentários fixados, tá bom? É isso, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem outro mangá, deixem aqui nos comentários outra novela gráfica. Eu estou a pensar em trazer a Belladonna um dia desses, mas eu conto com vocês para deixar aqui nos comentários o que é que vocês acham, tá bom?